Segundou, galera! A gente tá chegando com o Gazeta Esportiva. Muito boa noite, Chico Lang! Boa noite, Mi. Prazer estar aqui com você nessa segunda-feira. E vamos lembrar como cabeceia. Como? E lembro de quem? Quem? De Lukaku. Como é que Lukaku que terminou o Palmeiras no Mundial, né? O Palmeiras ainda tá aí, porque vamos ganhar a Libertadores. Quem tá em primeiro lugar, Chico? Não, em primeiro lugar, por enquanto é o Palmeiras 1 ponto na frente do Corinthians. O Corinthians vai passar o Palmeiras e o Palmeiras vai passar o Corinthians e vai ficar nesse lenga-lenga até o final do campeonato. E como é que o Lukaku faz? O Lukaku é assim, o Paulo Sérgio me ensinou. O Lukaku sobe e... Boa, Chicão! E aqui, do meu lado esquerdo e do seu lado direito, o nosso tetracampeão, Paulo Sérgio! Boa noite, Mi, boa noite, Chicão, boa noite você de casa também. Boa! Que é isso, hein? Essa categoria do Chicão cabeceando aí. Cabecei, como é que eu cabecei? Mas você errou. Você cabeceia melhor. Que é isso? Aliás, quantos gols de cabeça você fez? Fiz pouco. Não, fiz alguns. Não, você não fez pouco, Fiz alguns. No Corinthians eu me lembro dos 5. Até dei um mau jeito. Seu, mais ou menos. Gente, ó, Paulo Sérgio, Chico Lang, a gente vai falar da vitória do Palmeiras aí sobre o Coritiba. O Osmar Garrafa estava no Couto Pereira, conferiu também aquela confusão que ocorreu do lado de fora. Ainda sobre o Palmeiras, o José Paes conversou com o Hendrick. Claro que a gente também vai falar da vitória do São Paulo contra o América Mineiro. E o torcedor do Corinthians vai ver aqui que os garotos estão em alta no clube. A gente volta depois dessas dicas. Olha a gente aqui de volta e sem perder tempo, vamos para a enquete do dia. Qual o principal rival de Palmeiras e Corinthians na briga pelo título do Brasileirão? É o São Paulo? É o Atlético Mineiro? É o Flamengo? É ninguém? Muito bom, né? Entre no site gazetesportiva.com, deixe seu voto. Você também pode usar o QR Code que aparece aqui embaixo. Quem que você acha, Chico, que é o maior rival? O maior rival de todos ainda é o Atlético Mineiro. Ainda é o Atlético Mineiro. Acho que, apesar de não estar numa fase boa, mas é um time muito organizado, um time que tem atacantes perigosos, né? Você não tem só o Hulk, né? Você tem também o Keno. O Keno dá uns chutes de fora da área de vez em quando que você não espera, né? E sem contar aqueles outros, né? Que completam ali. Sacha, né? Wagner, Nacho. Sacha, o Wagner. O Sacha está bem. O Sacha está muito bem. Então, quer dizer, eu, sinceramente, honestamente, acho que o Atlético Mineiro ainda vai dar trabalho. E aí você, Paulo? Eu também acho que o Atlético tem uma equipe muito compacta, uma equipe que ainda não deslanchou. O treinador ainda não conseguiu achar a formação ideal, como o Cuca tinha esses jogadores na mão, mas eu creio que a tendência na competição é subir aí e tá ali brigando sim. Muito bem, a TV Gazeta marcou presença no jogo que garantiu o Palmeiras na liderança do Brasileirão. Osmar Garrafa conferiu tudo que rolou dentro do campo e, infelizmente, também precisou acompanhar as brigas no entorno do estádio Couto Pereira. Vamos assistir a reportagem. Não precisou de muito tempo para o Palmeiras mostrar quem seria o protagonista da partida. Em menos de 10 minutos, o Verdão criou 2 chances de gol. Uma com Scarpa, outra com Dudu. O Coxa era tímido no ataque e Everton um mero espectador em campo. Aos 22, Dudu, que era o melhor jogador da partida, de fora da área fez um golaço. Palmeiras 1-0. Ainda na primeira etapa, Dudu e Rony fizeram boa jogada. E por pouco, Dudu não fez mais um. Para o segundo tempo, o Coritiba veio com algumas alterações. E finalmente, o Everton apareceu no jogo. Foram 2 defesas seguidas. A primeira, nesse chute de Guilherme. E depois, nessa dividida com Adrian Martínez. Aos 11 minutos, a partida foi paralisada. Do lado de fora do estádio, confronto entre torcedores com a polícia, que acabou se utilizando de bombas de efeito moral e gás lacrimogênio para conter os ânimos. Esse gás veio para dentro do estádio e atingiu jogadores e torcedores que ficaram assustados com o ocorrido. A gente não estava lá fora, a gente estava na torcida. E aí a gente só sentiu que veio uma coisa que começou a arder muito o olho. O futebol tem que unir as pessoas. O futebol não pode ser um meio de ódio. Eu fico triste por causa disso, porque as pessoas olham para o futebol e
e que o outro torcedor que morra, que o meu adversário que morra. Não é assim que funciona. Eu preciso do Corinthians, nós precisamos de São Paulo, eu preciso de Flamengo, nós, o Palmeiras precisa. Eu preciso dos melhores clubes, jogar contra os melhores clubes. O jogo ficou paralisado por quase 10 minutos. E quando a bola voltou a rolar, Rony fez Palmeiras 2-0. Coritiba terminou o jogo com 10. Nesse lance, com a ajuda do VAR, Voaden expulsou o Tony Anderson. E a partida terminou com vitória do Palmeiras por 2-0. Com esse resultado, o Verdão ampliou sua invencibilidade para 17 jogos sem nenhuma derrota e retomou ainda a liderança do Campeonato Brasileiro, agora somando 22 pontos, um a mais que o Corinthians. O treinador é avaliado pelos resultados e pelos títulos. E eu as contas só as faço no fim. E já vos disse, tudo o que acontece é mérito de um trabalho coletivo. E aí, Chico e Paulo? Olha, eu acho que o Abel está certo, as contas se fazem no fim. Não adianta agora ficar achando que um passou o outro passou um. Isso vai, na minha opinião, acontecer até o final do campeonato. Não vai se decidir assim de uma vez por todas, né? Porque, por exemplo, vamos fazer uma estimativa rapidinha. Vamos supor que o Palmeiras vá bem na Libertadores, né? Que é o grande objetivo do Palmeiras, vá mal na Copa do Brasil, mas continue bem no Brasileirão. Ou vá bem na Copa do Brasil e bem na Libertadores. Ele não vai se preocupar com o Brasileirão. O Corinthians pode cair fora da Libertadores, cair fora da Copa do Brasil. Aí vai se preocupar só com o Brasileirão. Então, quer dizer, tem muitas ainda coisas para acontecerem, né? E o São Paulo ganhou, deu uma encostadinha, né? Agora, o que me chama a atenção, Paulo, é o seguinte, que no começo do ano, todo mundo dizia que os 3 candidatos ao título do Brasileirão eram Palmeiras, Atlético e Flamengo. E, na verdade, hoje, os 3 candidatos ao título, ali pelo menos na tabela, é Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Quer dizer, o futebol paulistano, o futebol paulista, por cima da rapadura. Não, e sabe, está muito, se nós olharmos a tabela, o último colocado está com 7 pontos e o penúltimo com 10 pontos. Então está tudo ali, até naquela zona de descenso ali, está muito perto uma equipe da outra, né? É muito bom para o campeonato, assim, nenhuma equipe deslancha e aí fica aquele negócio, não vai dar mais, já foi campeão. Não, então está sendo um campeonato assim, que tem muita coisa para acontecer. É lógico que a equipe do Palmeiras jogou com muita facilidade nesse jogo, foi uma equipe muito superior à equipe do Juventude, teve triangulações, o Scarpa é um jogador que, se nós lembrarmos um pouquinho no início do ano, ele estava jogando de lateral esquerdo. É verdade. Hoje não, hoje ele está ali no meio, tá assessorando os jogadores, está apresentando, o Dudu está numa fase excelente, o Rony também está jogando muito bem. E ontem quem jogou também muito bem no ataque foi o Verón. Né? O Verón também jogou muito bem. Então o Abel, ele tira um, coloca outro e a equipe não perde aquela ofensiva. É sempre ofensivo, né? Mas você acha que tem equipe para atuar nas 3 frentes? Dá conta de atuar na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileirão? Eu creio que a equipe do Palmeiras está bem, até porque tem um banco de reserva, tem um banco de reserva bom. É lógico que tudo depende muito de contusão. Né? E nós vemos que na equipe do Palmeiras não tem esses tipos de problemas de contusão. Agora, as outras equipes não têm condições de ir bem nas 3 competições, vão ter que alinhar em uma competição e fundo. O próprio Corinthians. É verdade, eu, na minha opinião, já sei como ganhar do Palmeiras. Como? Sei como ganhar do Palmeiras. Então já liga, você tem o telefone do Vitor Pereira aí, né? Não, eu tenho o telefone do Vitor Pereira. Você já mandou mensagem para ele? Mas eu não vou contar para ele, não. Não? Eu vou contar para o telespectador. Agora? Agora. Posso contar agora ou quer que eu conte depois? Você quer contar daqui a pouco? Agora. Então Pode é contar. O seguinte, eu vou contar agora. O Palmeiras, ele se atrapalha quando ele leva o primeiro gol. Isso é um detalhe que você tem que reparar. O Palmeiras se desarticula quando leva o primeiro gol. Se levar o segundo gol em seguida, ele perde o jogo. Difícil é fazer gol no Palmeiras, né, Chicão? Então, por quê? Porque o Palmeiras, quando começa a partida, ele sai na blitz. E já faz o gol. Ele faz o gol, se der, faz 2, faz 3.
E aí volta para trás, fica de boa. Você está lembrando do jogo contra o Ceará? O jogo contra o Ceará, né? Tomou o jogo contra o Ceará é um exemplo disso. No início e depois foi difícil para... E tem equipes na história, né, que você levanta aí, na história do futebol brasileiro, que tinham essa mesma tática. Então, o problema é segurar o Palmeiras. É segurar o Palmeiras no primeiro tempo. Se acabar 0-0, já é um indício que você pode derrotar ou empatar com o Palmeiras. Eu já penso o contrário, Chicão. Se o Corinthians fizer no início, não vai tomar outro. Porque o maior problema do Corinthians hoje é quando toma o primeiro gol. E aí, para buscar, para ir atrás, aí dificulta tudo. Eu acho que esse problema não é só do Palmeiras, é de toda a equipe, né? Quando você sai atrás, Paulo, você que jogou futebol na Alemanha, no Bayer Leverkusen, e outros na Roma, né, é difícil, você levar 1, 2 gols, é difícil você buscar, é difícil, você pode ter um baita de um time e você se atrapalha. Mas o Palmeiras, e especialmente o Abel, fica muito nervoso. Eu acho que ele contagia o time. Então, quem quiser ganhar do Palmeiras tem que sair na frente. Quem não sair na frente, danou-se com o Palmeiras. O Palmeiras, ele consegue ter um foco muito grande quando precisa, né, nas necessidades. Bom, a gente hoje, conforme a gente tinha apurado ontem numa mesa redonda, né, o Osmar Garrafa trouxe aqui as informações, faleceu realmente aquele torcedor lá em Curitiba. Segundo informações da polícia, ele não foi vítima de agressão, ele teria tido um problema, um pico de diabetes, e nós lamentamos profundamente essa perda, né? Mais informações estão sendo apuradas e você pode conferir também no site gazetesportiva.com. Vamos para a academia de futebol com mais repercussão do jogo de ontem? Boa noite, Silvestre. O que mais você traz para a gente hoje? Boa noite, Michele. Boa noite, time Gazeta Esportiva. O Palmeiras é um verdadeiro moedor de recordes, de tabus. Que time, né? Como tá jogando, que trabalho espetacular do Abel Ferreira a cada partida, uma equipe mais competitiva, é o líder do Campeonato Brasileiro, quebrou esse tabu de não vencer o Coritiba há 25 anos, atuando lá no Paraná, no Couto Pereira principalmente. O Palmeiras tem o melhor ataque do campeonato, a melhor defesa, a tese do Chico Lang é válida, mas cai por terra porque o Palmeiras não toma gol. Faz 6 jogos que o Verdão não é vazado. Sem falar de Libertadores, o time se classificou com a melhor campanha da fase de grupos e logo vai estrear no mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. E mesmo diante desse cenário sensacional, o Abel Ferreira, que atravessou o Atlântico para brilhar em terras tupiniquins, Michele, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes, o Abel mantém o pé no chão porque sabe muito bem que o humor da opinião pública muda a cada semana, de quarta para domingo, depende do resultado. Chora, Abel! Eu, um mês depois ou umas semanas depois de ganhar a Libertadores, estávamos todos a ser criticados dentro do clube e, portanto, eu comecei o que é o futebol, como conheço muito bem como é que são os meandros do futebol, conheço muito bem os verdadeiros torcedores do Palmeiras e é para eles que nós tudo fazemos para que lhes possamos dar alegrias. Não temos nenhuma prova que é mais ou menos, são todas prioritárias. Como te disse, não sei, temos muitos jogos de 2 em 2 dias e de forma consecutiva, jogos de eliminar da Copa, jogos de eliminar da Libertadores, jogos do Brasileirão, vamos fazer o melhor que conseguirmos em cada competição, isso as pessoas podem ter a certeza. Bom, a prioridade do Abel é sempre o próximo jogo, mas na prática, no Campeonato Brasileiro, sempre que possível, ele escalou a força máxima, o time titular, enquanto na fase de grupos da Libertadores ele foi com equipe alternativa. Já eu volto para falar mais do Verdão. Teve a novidade hoje aqui da volta do Gustavo Gomes, da seleção paraguaia. O zagueirão vai ficar à disposição para as próximas partidas. Tem 2 choques reis aí pela frente também, antes do jogo do meio de semana pelo Campeonato Brasileiro. Tem muita coisa ainda para falar do Verdão, tem gente machucada. E eu volto também para falar do São Paulo em instantes, Michele. Silvestre, muito bom. Deixa eu mandar um beijo aqui pro seu José Antônio, corintiano roxo, pai da Ana Karina, que é mãe da Manu. Um beijo, viu, seu José Antônio, corintiano? Fala, Chico Lang. Olha, o Abel tá pensando certo. Tem que pensar campeonato por campeonato, jogo por jogo, dia após dia, né? Aliás, é uma filosofia que eu adotei para a minha vida essa, né? Eu já falei aqui várias vezes, eu vivo dia após dia.
Cada dia tem um desafio e eu me foco nesse desafio, né, do dia a dia. Ou da semana, ou do mês, você tem que se focar nas coisas. E o Abel está certíssimo. Ele está com a faca e o queijo na mão e ele não pode perder o foco. Não pode perder o foco. Porque o Atlético Mineiro, com o Mohamed, o argentino Mohamed, né, o turco, o Atlético perdeu o foco. Por exemplo, contra o Santos, nós vamos ver daqui a pouco, o Atlético bobeou. O Atlético bobeou, estava 1-0, era para definir o jogo. Menosprezou o Santos e levou 1-1 e quase leva a virada. Quer dizer, no finalzinho. Paulinho, você que jogou bola, você perdia o foco quando jogava? Não, eu creio que é sempre quando você acha que vai ganhar a qualquer momento. Então você tem que estar sempre concentrado, você tem que estar focado a todo momento. Você vê essa equipe do Palmeiras contra o Curitiba. Foi uma equipe que joga com alegria. É uma equipe que você não vai ter tantas lesões porque sabe jogar, não corre à toa. Então isso é muito bom, isso é bom pro Abel, quando ele fala assim, dia após dia, é aquele negócio, se divirtam hoje. Entram lá e se divirtam, que vocês vão ver o resultado no final. E eu creio que as coisas estão andando assim. Você jogou assim em que time da sua carreira, que você lembra? No Bayern de Munique. No Bayern de Munique. Era aquele negócio, se divirtam e faz acontecer. E fizemos, né? Fomos campeões da Champions, Mundial de Clubes, enfim. Mas eu creio que essa equipe do Abel tá num caminho muito bom. Bora falar do Corinthians do Chico Lang com o Thiago Salazar, que está hoje na nossa redação. Recebeu o carregador aí, Salazar? Obrigada, viu? Os garotos estão em alta no elenco do Vitor Pereira, é isso? Boa noite, Michele, para você e para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportivo. O pessoal já trouxe o carregador, já está aqui, guardadinho. A molecada tá em alta sim, Michele, e assim, tá em alta e cada vez mais se mostrando o alicerce desse time do Corinthians, do Vitor Pereira, né? Vamos mostrar na tela alguns números que mostram a importância dos jogadores formados nas categorias de base do Corinthians. Dos últimos 9 gols do time, para você ter uma ideia, 8 deles foram marcados por jogadores criados no terrão, né? O Adson marcou 3 gols, o Mantuan fez 2 gols, Duqueiroz, Raul Gustavo e Jô, que foi embora, mas é do terrão, cada um marcou 1 gol. Desses últimos 9 gols, desses gols todos marcados pela molecada, pelo pessoal da base, 5 deles tiveram assistências também de jogadores da base. 2 do Lucas Piton, uma do Duqueiroz, outra do Mantuan e outra do Raul Gustavo. Se você pegar também o ranking de estatísticas do Corinthians no Brasileirão, dá uma olhada. Artilheiro do time no Brasileirão é o Mantuan, junto com o Roger Guedes. Líder de assistências, Lucas Piton. Duqueiroz é quem mais desarmou e o William é quem mais driblou. Então, com exceção do Roger Guedes aí, todo mundo formado nas categorias de base. A gente tem o William e o Jô como os jogadores mais experientes, mas também formados no terrão. E o resto só molecada que é a base do time na escalação e também tem conseguido os melhores números da equipe, ajudando com assistência, com participação, com gols, com desarmes, com tudo. É o terrão ajudando esse time do Corinthians que está aí na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Vitor Pereira e o Cássio, técnico e capitão do time, falaram sobre isso depois da última vitória aqui na Neoquímica Arena. Vamos ouvir eles. Se temos jogadores que são cobiçados por equipas europeias, é porque eles têm qualidade. E se eles têm qualidade, só precisam mesmo é ter espaço entre a equipa, na primeira equipa, para trabalhar, para treinar com a primeira equipa e depois irem adquirindo a confiança para jogarem ao nível que treinam. E isso está a acontecer com muitos deles, os jogadores que têm qualidade e que têm ainda um nível de progressão alto e assim se prepara o futuro de um clube. Eu vejo os meninos, uma safra muito boa do Corinthians. Os meninos, eu acho que diferencia desses meninos muitas vezes o Mantuan faz o gol, o Du vem muito bem, entre outros, a Adson, e no dia seguinte eles estão prontos para treinar, prontos para ajudar. Então não é, como se diz no termo futebolístico, não sobe para a cabeça, né? Eles são meninos entre aspas, né, que eu acho que a grande maioria está 2 anos já no profissional, então já tem uma bagagem, mas feliz assim com o comprometimento deles, com a entrega, a dedicação. Acho que o Corinthians é um grupo que eles são muito importantes, acho que todos que fazem parte do grupo são importantes. Bom, além desses meninos todos citados aí, João Vitor, Fagner
e Maicon, todos também revelados na categoria de base do Corinthians, devem estar à disposição para o jogo de quarta-feira contra o Atlético Paranaense fora de casa, quando mais uma vez o Timão vai tentar superar o Palmeiras na tabela de classificação. Além do trio, o Júnior Moraes, que desfalcou o time por causa de um problema alérgico, também deve fazer parte do elenco que vai viajar lá para Curitiba na quarta-feira. Tem uma informação importante que acabou de sair aqui. A CBF definiu data e horário da disputa do Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Santos. Primeiro jogo na Neoquímica Arena vai ser dia 22 de junho. 22 desse mês, Corinthians e Santos na Neoquímica Arena, e depois 13 de julho, Santos e Corinthians definem quem vai às quartas de final da Copa do Brasil. Vou deixar vocês falando aí dos meninos, daqui a pouquinho eu volto para falar de dois marmanjos aí que a gente vai fazer uma comparação. Estes não estão muito bem, daqui a pouquinho eu volto. Muito bem, Salazar. Chico Lang, dá para confiar nas crias do terrão e somente nas crias do terrão para resolver a questão da ausência do Jô, por exemplo? Aí é uma pergunta que você deixa no ar, porque não dá para responder, né? Porque nenhum deles... Você não pode jogar essa responsabilidade para esses meninos, porque nenhum deles é centroavante, né? De ofício. E o Jô era um centroavante de ofício. O cara, a nível internacional, seleção brasileira, disputou a Copa do Mundo, jogou em tudo que foi lugar do mundo. Quer dizer, é diferente. Então você não pode jogar para esses meninos a responsabilidade de resolver a crise do Corinthians, os problemas do Corinthians, a performance do Corinthians, né? O desempenho do Corinthians que está sendo mal. A responsabilidade tem que ficar nas costas dos veteranos, né? E os veteranos são quem? Cássio, Fagner, Gil, o Fábio Santos, o Juliano, o Renato Augusto, Paulinho, o William, o Paulinho daqui a pouco volta. Daqui a pouco volta. Quer dizer, o Roger Guedes. Você não pode deixar para eles decidirem. Quem tem que decidir são os caras que estão lá, já têm uma experiência internacional, uma bagagem. O Paulinho disputou a Copa do Mundo, o Fagner disputou a Copa do Mundo, quer dizer, o Paulinho também tinha disputado, mas tá fora. Enfim, eu acho que é um bom elenco. E os meninos estão dando certo, Paulo, por quê? Porque eles ficam desmarcados. É isso que eu ia falar, Chicão. É isso aí que eu ia falar. Hoje você tem muito mais espaço. No jogo contra o Atlético Goianiense, o Mutuan fez o gol, ele tirou a bola da cabeça do Roger Guedes. Porque ele usou de velocidade, havia uma marcação no Roger Guedes, como há uma marcação hoje quase que dupla em cima do Renato Augusto, e aí há esse espaço para os garotos se movimentarem usando a velocidade. Tanto é que na triangulação o Adson entrou, buscou o espaço, sendo que o Renato estava marcado, o William estava marcado. Então é muito importante a participação desses veteranos, porque essas possibilidades que esses jovens estão tendo são por causa dos veteranos também. Porque a marcação fica em cima dos grandões, né? Dos cobradores, dos medalhões. E eles ficam livres. Um exemplo que a gente tem que dar, que tem pouca gente falando, mas ontem o mestre Roberto Helena Júnior foi muito feliz, é que o Duqueiroz descobriu um talento que ele não achava que tinha, que é pegar a bola, partir com ela dominada para cima do adversário, pelo miolo da área, ou chutar no gol, como ele fez contra o Boca e fez 1-0 lá na Bomboneira, né? E o Corinthians segurou a bronca no 1-1 na fase de classificação, ou servir os companheiros, coisa que ele tem feito, né? E já saíram gols aí com esse tipo de jogada. Esse gol do Mantuan foi exatamente isso que aconteceu. Jogada do Duqueiroz. Então, o Duqueiroz é um que descobriu que ele pode ser um meia, um segundo volante que pisa na área. Na realidade, o Duqueiroz é um meia-direita. Lembra do meia-direita? Tem um meia-direita. Com o Silvinho, esse jogador já era um jogador que chegava. É lógico que você, com o passar do tempo, você vai jogando, você vai criando mais moral. E hoje é um jogador importantíssimo no esquema tático do Vitor Pereira. É verdade. Bom, o São Paulo não teve vida fácil em casa ontem, mas venceu o América Mineiro e alcançou a 3ª posição. Põe na tela. Você aí, São Paulino, que esperava uma vitória no Morumbi por causa do ótimo retrospecto do tricolor diante do América em casa, fez muito bem. Até então eram 3 empates e 7 derrotas da equipe mineira contra o São Paulo no Cícero Pompeu de Toledo. E só por essa comemoração aí, já dá para perceber que essa estatística perfeita continua intacta.
Além de ter melhorado os números diante do América Mineiro, o São Paulo aproveitou a partida desse final de semana para pôr fim a uma sequência bastante ingrata no Brasileirão. O time do técnico Rogério Ceni havia empatado os últimos 4 jogos do campeonato. Mas esse negócio aí de empate é coisa que já ficou para trás. Os visitantes bem que pressionaram no comecinho da partida e só não fizeram o gol por mero azar mesmo. Azar que, aliás, também teve o Luan. O camisa 8 do São Paulo precisou ser substituído ainda no primeiro tempo por causa de mais uma lesão na coxa esquerda. Aí, numa daquelas coisas que ninguém consegue explicar, o Patrick, que entrou justamente na vaga do lesionado Luan, recebeu da direita e fez 1-0 para os donos da casa. O próprio Patrick perdeu a chance de anotar o segundo do São Paulo. O Rodrigo Nestor também. Nada que comprometesse o resultado final no Morumbi. 1-0 tricolor e fim de papo. A mudança ela ia acontecer naquele minuto, independente da lesão ou não. Eu acho que nós não estávamos conseguindo encaixar a marcação, estava ficando dos lados, eles estavam conseguindo virar, não conseguimos encaixar a marcação atrás. Para você ver como o Diego é um jogador difícil de suprir quando ele não está. E aí nós arriscamos voltar para um sistema que nós jogávamos há 5 jogos atrás. E nós fomos melhor. Acho que desde a troca da entrada do Patrick nós melhoramos, sofremos menos e tivemos um pouco mais de posse, um pouco mais de oportunidade de gol, mas o América poderia tranquilamente ter vencido o jogo no primeiro tempo, até com placar mais do que um gol de diferença. Agora, nós já jogamos bem muitos jogos e tivemos chance de fazer 2, 3 no primeiro tempo e não fizemos. Então, assim, é importante que às vezes você vença, mesmo não jogando bem. Nós não fizemos um bom primeiro tempo, um jogo bem razoável, mas é importante você trazer a vitória mesmo. Nós tivemos, nos últimos 4 jogos, nós empatamos jogando melhor que o adversário. E hoje o adversário foi superior a gente no primeiro tempo, mas nós saímos com os 3 pontos. É isso, não importa que não jogou tão bem, pelo menos pegou os 3 pontos. Mas o Rogério Ceni, você, falando isso, você se lembra a partida São Paulo e Liverpool? São Paulo e Liverpool disputando a Copa Jeep ainda, né? Era o Mundial, mas era a Copa Jeep, né? No Japão, que o Gerrard pegou a bola, mandou no ângulo, e o Rogério Ceni foi lá e pegou. Quer dizer, não menospreze o seu time, porque o São Paulo naquele dia foi massacrado e ganhou de 1-0. Acontece isso no futebol. É o único esporte do mundo em que o pequeno, o mais fraco, ganha do mais forte. E é isso que é legal. Você foi campeão mundial assim, Rogério Ceni. Ou você está esquecido? Graças ao seu talento também, porque você aquele dia deu uma de Cássio depois, né? O Cássio também fez isso no Mundial do Corinthians. Fechou o gol. E o Rogério Ceni naquele dia podia jogar 200 minutos que o Rogério Ceni não ia tomar nenhum gol, né, do Liverpool. Então, eu acho assim que o Rogério Ceni tem que entender que futebol é desse jeito mesmo. E o hoje que importa no Campeonato Brasileiro é resultado. A performance vem depois. A performance, quem está performando e jogando bem é o Palmeiras. Tirando o Palmeiras, ninguém estava jogando bem. Performando bem, né? Tendo um bom desempenho. Né? Agora, o São Paulo fez o resultado, você tem que dar graças a Deus, está em terceiro lugar, amigo. Não, mas eu creio que ele está muito ciente daquilo que está acontecendo, né, Chicão? É lógico que tem jogos que a equipe não vai performar bem, como você mesmo frisou, e incrível que pareça, o São Paulo jogamos com o Corinthians, né? Joga mal, mas ganha, né? Joga mal, mas ganha, né? E faz tempo que o Corinthians está assim. E ó, que São Paulo tem feito partidas aí que tem jogado muito bem o primeiro tempo e não tem tido os resultados positivos. E aí, num jogo contra o América foi muito superior no primeiro tempo, muitas chances a equipe do América teve. E aí, no segundo tempo, houve uma modificação, o Patrick entrou muito bem no jogo. Eu gosto muito desse jogador, o Patrick, mas eu gosto dele jogando ali na beirada, pelo lado esquerdo. É um jogador que pode render muito mais para essa equipe do São Paulo em forma. Ô Paulinho, agora eu vou ferrar você. Que ontem no Mesa Redonda, quando passou o gol do Patrick, você falou, Chico, ele errou a cabeçada. Não, quem errou a cabeçada foi o zagueiro do América. Foi o zagueiro, tá, foi entendi. O zagueiro do América. Se você observar no lance, ele não pega de cheio a cabeçada para tirar.
Se ele pega, o Patrick não faz o gol. Não faz o gol, ele não conseguiu desviar. Então eu entendi mal. Será que é verdade que o pessoal tá treinando menos cabeceio? Bom, não sei nem se treina, né? Não sei nem se treina, até porque a gente não pode estar nos treinos, vendo o que a galera faz. Mas antigamente tinha forca lá, você ia, treinava, Chicão dando cabeçada aqui no início do programa, tudo. Ele fez um trabalhinho de forca, né, Chicão? Nossa Senhora, e como tinha, né? A forca, explica o que era a forca, Paulo, que tem gente que vai pensar que alguém morreu pendurado. Não, a bola ficava lá no alto, você né? Tinha que pular você tinha que pular e cabecear. Tinha uma altura de quanto, mais ou menos? Tinha uma altura de 1,80 por aí, 1,90. Ó, o Silvestre tá de volta na sua tela agora para falar do tricolor. Ô, Silveiro, o que o Rogério Ceni falou depois do jogo no Morumbi? Puxa vida, gente, eu tenho uma notícia para vocês. A Austrália tá aqui na TNT Esportes. Posso ler? Vou ler. A Austrália botou o Peru fora da Copa. Ah, é? Na hora H, durante os pênaltis, o Peru se apequenou e os australianos despacharam os sul-americanos. Agora, França, Dinamarca e Tunísia já conhecem seu último adversário no Mundial. O Peru tá fora da Copa, minha gente! Olha, o Peru pra fora, hein? Que coisa, Peru rapaz. fora, Nossa, nos pênaltis, que jogo hein? feio, hein? Que jogo feio. Que jogo feio. Agora, jogo bonito tá apresentando o Santos. Tá. O Corinthians que se cuide com o Santos, hein? Vai entrar pensando que é babinha na Copa do Brasil, vai quebrar a cara. Porque o Santos, na Vila Belmiro, esses meninos aí parecem leões. São 11 leões. Eu também não vejo a hora de um clássico, o Corinthians jogar clássico de novo. E ganhar o clássico, né? E ganhar o clássico, porque jogar clássico tá jogando, mas não tá ganhando. Hoje foi dia de despedida brasileira no Real Madrid. O clube espanhol preparou uma série de homenagens para marcar o adeus do lateral esquerdo Marcelo. Olha só, né? Depois de 15 anos vestindo a camisa merengue, o atleta carrega 25 títulos na bagagem nesse fim de trajetória. O Marcelo está com 34 anos, não revelou ainda quais vão ser os seus próximos passos na carreira. O que vocês acham que o Marcelo vai fazer, hein? Grande jogador, né? Eu, por mim, ele ficava lá em Madrid, arrumava um emprego no Real Madrid e ficava quietinho lá. 34 anos. Conquistou o que conquistou. Mas ele ainda quer jogar, Paulo. Mas não precisa. Mas não vai fazer as peladinhas aí. Aqui não tem mercado no Brasil? Tem. Mas vai vir para o Brasil fazer o quê? Pra ganhar 700 conto por mês. Para ser criticado? Para ser criticado, Brasil, quando o atleta está em final de carreira, volta para cá, o pessoal começa a criticar. O Hulk? Mas é outra posição, o William? O Hulk não se machucou tanto quanto o Dani Alves foi criticado. O Daniel foi criticado, o Rivaldo foi criticado, o Ronaldinho, o Fenômeno foi criticado. Não, o Fenômeno? Opa, no Coringão? No início? Rodício, né? Pô, ninguém queria ele. Mas derrubou o alambrado e tudo, não fazia gol. Mas é o seguinte... Cafu foi criticado, um monte. Um monte. Mas eles... Eu acho que o... Titular em todos os times, disse o nosso Fini aqui. O Marcelo... Ele vai jogar, sim, mas vai jogar não daqueles times de segunda divisão. Pra quê? Da Espanha. Mas pra quê? Vai ficar pra lá, pra ganhar mais dinheiro, né, Paulo? Pra fazer pra não ficar sem fazer nada, entendeu? Sabe aquele negócio? Ele é muito jovem, Paulo. 34 anos, vai fazer o quê? Quando eu parei com 34. Você parou com 34, mas você já estava ligado ao Bayern de Leverkusen. Bayern de Munique. Então é isso que eu estou falando. Ele tem a possibilidade de trabalhar uma gestão de carreira. É diferente dele, eu não sei se ele fez isso. Ó, então... tem mais Palmeiras agora no Gazeta Esportiva. Volta aqui, Silvestre. Silver, quais as novidades para o jogo de quinta contra o Atlético Goianiense? Quinta-feira, Michele, que é feriado de Corpus Christi. Em outros tempos, haveria aquela piadinha dos rivais. Feriado de porcos tristes, isso aí já faz parte do passado. O momento do Palmeiras é outro, o Verdão está na crista da onda. O jogo é contra o Atlético Goianiense no Allianz Parque, às 18 horas, batendo aí com o início do Gazeta Esportiva. E o técnico Abel Ferreira tem alguns probleminhas para administrar a escalação. Vamos lá então, porque o Rafael Veiga está lesionado em tratamento de um problema muscular na coxa. É dúvida, acredito que não vai arriscar voltar nesse jogo para justamente ficar à disposição
No clássico da outra segunda-feira contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi, o Palmeiras, que vai enfrentar 2 vezes o São Paulo, você me corrigiu aí, na próxima semana um jogo, um choque real na segunda da semana que vem, e o outro jogo pela Copa do Brasil, mata-mata, jogo de ida das oitavas, é na quinta-feira. Aí temos aqui, ó, o Gomes, que retornou da seleção do Paraguai, trabalhou hoje na academia, está à disposição. 2 jogadores deixaram o Couto Pereira ontem contundidos. O lateral Marcos Rocha pela direita, o Jorge pela esquerda. Eles serão reavaliados na reapresentação de amanhã na Academia de Futebol. Pelo lado direito, um problema um pouco maior para o Abel, porque se não der para o Marcos Rocha, o Mike, que é o substituto imediato, está na fase de transição de um problema no calcanhar, aí teria que jogar ou o Garcia, que foi o substituto do Rocha ontem, depois da substituição, o Garcia, que é um garoto da base, ou até mesmo o Gabriel Menino, que teve uma virose e pode atuar pelo setor, pela ala direita ou pela lateral direita. Na esquerda aí não tem dilema não, porque o dono da posição é o Piquerez, Michele. Muito bem, Alexandre Silvestre. E aí, Chico Lang e Paulo Sérgio? Vamos seguir antes, porque torcida palmeirense, atenção, aliás, Marco Antônio da Silva, que fez aniversário sábado, nosso telespectador, Jardim, ele já ganhou caneca aqui. Beijão, feliz aniversário para você, você que é palmeirense. Você quer ver uma entrevista exclusiva com o Hendrick? Então, vocês estão no canal certo. O Zé Paz bateu um papão com essa joia do Verdão depois da classificação contra o Sport na Copa do Brasil Sub-17. Se liga aí. Esse gol aí do Thales, logo no primeiro tempo do jogo entre Palmeiras e Sport, transformou a partida de volta da semifinal da Copa do Brasil Sub-17 numa mera formalidade. As chamadas crias da academia já haviam vencido o jogo de ida por 5-2, fora de casa, e confirmaram a vaga para a final com uma derrota ali na conta da desatenção pelo placar de 3-2. Então é justamente por causa desse contexto todo que a gente resolveu usar o espaço dessa reportagem aqui para apresentar para você, palmeirense, um pouquinho mais dele, do Hendrick, a principal revelação dos últimos anos da base do Palmeiras. Nessa partida aí contra o Sport, o camisa 9 comandou as ações ofensivas do time, aliás, como já é de praxe, né? Ele ainda foi o responsável pela expulsão precoce do João Vitor aos 30 minutinhos de bola rolando. E tudo isso, ó, sendo o capitão da equipe, mesmo tendo apenas 15 aninhos de idade. Eu sou um cara que gosta de liderar um pouco a equipe, eu sou um cara que gosta de impor na equipe, sempre no vestiário eu falo junto com o capitão, que é o Vareta, né? Falo dentro de campo também, falo quando a gente vai fechar, então eu gosto, né, desse espírito de liderança e pretendo continuar liderando um pouco a equipe. Artilheiro que se preze, é claro, tem sempre que estar com o foco ali, ó, no gol. E tendo essa regrinha básica aí em mente, o Hendrick finalizou 7 vezes aqui na Arena Barueri. Fome de gol de um cara que tem números impressionantes com a camisa do Palmeiras. 108 partidas oficiais, 78 gols, média de 0,72 gol por jogo. Estatísticas de um Hendrick que tem sido avassalador pelo clube, mas que não está satisfeito não. Acho isso pouco para mim, sempre eu busco melhorar, acho que isso não é um número bom para mim, acho que eu tenho que melhorar cada vez mais. E se eu passar, né, de gols mais do que partidas, eu vou achar que está ruim também, vou querer melhorar bastante. E isso eu sempre levo comigo, né? Eu sempre acho que estão ruins as coisas, sempre acho que tem que melhorar tudo. Então eu nunca me acomodo com nada, eu sempre estou buscando melhorar cada vez mais. O gol do atacante não veio diante do Sport. O Hendrick até que tentou de tudo, só que o goleiro Aranha estava bem demais na partida. Agora é ver se rola de balançar a rede contra o Vasco na grande decisão. E também tem que guardar um pouquinho pro profissional, né, Hendrick? Creio que, se Deus quiser, né, o Abel me chamar, eu vou estar bem acolhido e fazer boas partidas, né, se o Abel me colocar, ganhar o coração do Abel. Mas agora é focar aqui na base, né, tô focado aqui agora, porque semana que vem tem decisão já. E na outra semana, né, vai ter mais outra decisão, que é a final de volta. Então a gente tem que focar aqui na base, tem que focar nessas 2 finais que, se Deus quiser, a gente possa levantar o caneco.
O último contato imediato de primeiro grau com o Thiago Salazar na nossa redação. Salazar, o Luan não foi relacionado para o jogo do Corinthians no sábado. A situação dele continua indefinida? Continua indefinida, Michele, e muito chata, né? Como a gente disse aqui com exclusividade durante a semana, o Luan não tem nenhuma lesão, mas alega aquelas dores que acaba não indo para o jogo, todo mundo está insatisfeito. Vitor Pereira já falou do William Monteiro Alves, Roberto de Andrade agora na última sexta-feira também falou do problema da insatisfação, ou seja, ninguém consegue fazer o Luan jogar. E quem é que vai querer o Luan deste jeito? O Corinthians precisa encontrar uma solução. Essa solução é aproveitar a janela de transferências e arrumar um novo clube para o Luan, até para o Luan não ficar aqui no Corinthians igual o Alexandre Pato ficou lá atrás. Lembra? Era uma situação muito semelhante, aliás, é até pior agora, porque o Pato chegou a recusar 2 propostas milionárias da China, uma dos Emirados Árabes. Aquilo gerou uma irritação muito grande no Parque São Jorge. Aqui o Luan, por enquanto, recusou uma proposta do Bahia. Disse que não queria jogar a Série B. Prefere ficar aqui sem jogar, só treinando, recebendo ali numa boa. Foi uma escolha do Luan que o Corinthians teve que respeitar. Agora, qual situação que é pior? Vamos dar uma olhada na tela. Eu juntei ali os números do Pato com os números do Luan e vamos passar aqui para vocês terem uma noção. O Corinthians contratou o Pato em 2013 por um valor aí de um pouco mais de 40 milhões de reais por 60%. O Luan ficou um pouquinho mais barato, aí vai quase 30 milhões por 50%. Os dois com um período de contrato de 4 anos, tanto o Pato quanto o Luan. O salário do Luan é até um pouquinho menor, é muito alto, mas é um pouquinho menor do que o do Alexandre Pato. O Pato fez 62 jogos, o Luan fez 78 já jogou mais. Em compensação, o Pato fez 17 gols, enquanto o Luan só 9 gols. O Luan está mais de um ano sem marcar um golzinho pelo Corinthians. Agora tem uma questão interessante aí. O custo total do Alexandre Pato foi 51,2 milhões de reais. O Luan, o contrato dele vai até o final de 2023. Ainda falta um ano e meio. E ele já superou. O Corinthians já gastou mais com o Luan do que gastou com o Pato. Por quê? Porque o Pato passou 2 temporadas emprestado ao São Paulo, teve também um período emprestado ao Chelsea. Por causa disso tudo, o Corinthians não pagou o salário do Pato integralmente o tempo todo. No caso do Luan, não. Como bem ou mal ele não saiu do Corinthians, o Corinthians está ali arcando com os seus compromissos e já superou esse custo com o Luan. E o retorno financeiro? O Pato deu um retorninho aí, amenizou o prejuízo, dando um retorno de pouco mais de 17 milhões, por causa do valor que recebeu do São Paulo pelo empréstimo e também o valor que recebeu do Vidiarreal, quando o Pato saiu daqui do Corinthians, vendido por 10 milhões naquela época. O Luan até agora não deu retorno financeiro nenhum ao Corinthians, né? Então vou deixar vocês aí para fazer essa comparação, se a situação do Corinthians agora com o Luan é pior, é melhor do que aquela com o Pato. É uma situação que preocupa bastante, porque o Pato pelo menos tinha mercado, o Luan aparentemente não tem nem mercado, e o Corinthians está na mão do jogador. Porque se o Luan não quiser sair, o Corinthians tem que ficar com ele até o final de 2023. E aí, meus amigos, o que o Corinthians pode fazer e o que o Luan pode fazer para mudar essa situação? Deixo com vocês. Valeu, Salazar. Eu só acho assim que os 51 milhões do Pato lá valiam mais do que 51 milhões valem hoje, até pela inflação e tudo mais. Agora, o Luan, o que ele pode fazer é jogar. É jogar, não é isso? Mas você sabe, antes do Chicão falar, eu sei que o Chicão vai querer falar bastante sobre isso, mas antes de... empresta ele, eu não sei pro time que for, paga o salário dele, pelo menos ele se motiva aí num outro clube e tal, de repente quando volta aí dá pra vender pra alguma coisa. Tem uma negociaçãozinha aí por baixo do pano acontecendo com o time mexicano. Tomara que dê certo. O time mexicano topa pagar metade e o Corinthians paga metade. Se for isso, ele que vá para o México. Eu já estou falando, Luan, vá para o México. Olha, você fica do lado da Disneylândia ali, entendeu? Você pode ver o Mickey, aí você vai se divertir lá pra caramba, vai com Deus. Resultado da enquete, qual o principal rival de Palmeiras e Corinthians na briga pelo título do Brasileirão? Maria respondeu que é o Atlético Mineiro, 47% dos votos. E eu acho que o Luan tinha que jogar no Corinthians. Tem que jogar, Luan, por favor, você tem bola pra isso. Essa é a tese do Miller também. Tem que jogar. Muito obrigada pela sua audiência, pelo seu carinho. A gente se encontra amanhã. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau, Paulo. Tchau, Chicão. Tchau. Tchau.